Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos nessa jornada, pessoal. História de Pernambuco. No último concurso, foi considerada a prova mais difícil. E esse assunto da aula 1 é de fundamental importância. Lembrando que a nossa plataforma vai trabalhar para cada aula, vamos dividir em três missões. A missão 1, aula teórica, missão 2, aula teórica e a missão 3, resolução de questões. É a maior e melhor estratégia para você chegar muito bem no concurso PMPE. A nossa ideia é que você tenha os fundamentos da história de Pernambuco. O edital não saiu, não tem nem previsão, mas é o momento para você estudar com muita calma e muita tranquilidade. Lembra do lema? O concurseiro disciplinado, ele será aprovado. E, obviamente, vamos com muita disciplina mergulhar na história de Pernambuco. E o primeiro tema é esse. Vamos trabalhar com vocês a pré-história de Pernambuco. E, obviamente, quando eu falo em pré-história de Pernambuco, eu coloco sempre entre aspas. A UPE, a banca que realizou o último concurso, cometeu vários erros na prova de história e até mesmo no conteúdo programático. Por que usamos a expressão pré-história entre aspas? Porque pré-história é uma concepção que hoje passou por diversas avaliações. Pressupõe que aqueles povos que não detinham escrita eram povos que não faziam história. Só que sabemos, independente se aquele grupo social detém escrito ou não, ele faz história. Lembra de vovó? De repente você tem uma avó que nunca foi à escola. Ela não sabe nem ler nem escrever, mas vovó faz história. Então é muito importante lembrar que esse é um tema interessante porque vai abordar todos os povos que habitavam Pernambuco antes da chegada dos europeus e eram povos que não detinham a escrita. Então, já é um conceito interessante para você abordar e ter essa perspectiva do que vem a ser a ocupação pré-histórica em Pernambuco. Vai fazer referência a todos aqueles grupos que habitavam o atual território de Pernambuco antes da chegada dos europeus e aqueles povos que não detinham a escrita. Passando aqui o slide, algumas definições de pré-história. O que vem a ser essa historiografia tradicional? Quando eu falo historiografia, é a escrita da história. Ou seja, é a partir da historiografia que eu vou contar, narrar a história. Partindo de quê? Partindo da análise de fontes. A fonte que pode ser primária, pode ser uma fonte secundária. E, obviamente, como abordar os povos que habitavam Pernambuco antes da chegada dos europeus, se eles não tinham domínio da escrita. Vamos desenvolver e narrar essa história a partir de vestígios. No entanto, nem todas as correntes historiográficas têm essa mesma avaliação. Quando eu falo da historiografia positivista, quando eu falo positivista, faz lembrar, olha, Augusto Comte. Quem foi Augusto Comte? Um filósofo que pregava que a sociedade passou por diversas fases. A primeira fase que ele classificou como a fase teológica, quando você tem aqueles grupos, aquelas civilizações que confiavam plenamente na religião. Em seguida, a metafísica, a confiança na filosofia e a terceira fase, a fase científica. Augusto Comte, no final do século XIX, ele é influenciado pelas ideias de Darwin. Logo, ele vai fazer uma avaliação a partir de uma concepção evolucionista. Daí, ele vai dizer, Augusto Comte, só há história se tiver escrita. Então, essa percepção de que existe uma pré-história, ou seja, prefixo de antes. O que é história? Tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem produz. Numa visão ampla, atualizada, independe da escrita. Então, os grupos que detinham a escrita, vamos lembrar aí os povos mesopotâmicos na história geral, os egípcios, eles formaram complexas civilizações. Mas os povos que habitavam Pernambuco, habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, também eles faziam história.
Mas por que eu uso esse termo? Pegando e tendo essa influência de Augusto Comte. Para ele, só há escrita se tiver, obviamente, só há história se tiver escrita. E por que ele faz isso? Porque para ele, se a história é uma ciência, tem que ter uma objetividade, tem que ter um objeto de estudo, uma fonte confiável. Para ele, a fonte confiável tem que ser uma fonte escrita e oficial. Seria mais ou menos, vou contar a história da cidade do Recife. Eu preciso ter fontes oficiais. Eu preciso ter documentos da prefeitura homologados, carimbados com o selo da prefeitura para confiar. Obviamente que sabemos que hoje há uma diversidade de fontes. Eu posso usar o cinema como fonte, eu posso usar imagens como fonte, eu posso utilizar aí diários. Tudo hoje é utilizado como fonte histórica. Então, por que eu coloquei o termo historiografia tradicional? Historiografia tradicional, aquela do século XIX, trabalhava a história a partir da criação da escrita. Assim, todos os povos que não tinham domínio da escrita, numa visão positivista, e quem é Augusto Comte, qual é o lema tão famoso dele? A bandeira do Brasil tem o quê? Ordem e progresso. Foi o lema criado por Augusto Comte no finalzinho do século XIX, para justamente valorizar a ciência e valorizar aí justamente essa ideia de progresso, de evolução. E para ele, uma sociedade que não tem escrita não seria uma sociedade evoluída, uma sociedade avançada. Só a parte da invenção da escrita, essa escrita que surgiu na Mesopotâmia e no Egito, na Mesopotâmia, que recebeu o nome de cuneiforme, em forma de cunha, pegava um barrozinho e ali aquele barro ia cravando aí as letras. E você tem no Egito os hieroglifos ou hieróglifos, essa escrita sagrada. E obviamente, posteriormente, outras civilizações como a grega, a romana, vêm adaptar e até hoje você utiliza. A base do nosso alfabeto é justamente a partir da antiguidade. Então, quando eu falo historiografia tradicional, você já sabe, é aquela relacionada a Augusto Comte, que vem dividir a história em pré-história, sociedades ágrafas e a história, quando você já tem a invenção da escrita. Veja aí, quando eu falo sobre sociedade sem escrita, é uma das definições de pré-história. E, obviamente, o termo pré-história também tem esse caráter pejorativo. Quando eu falo conceitos pejorativos, é uma ideia de desdém, de desprezo. E você tem justamente essa concepção trabalhada ainda por muitos historiadores. No entanto, a UPE, que elaborou aí as últimas provas da PM, tem uma visão diferente. Uma visão do que esse longo intervalo e a pré-história começa quando? Desde a chegada, no caso, à origem do homem, que na verdade usamos a expressão origem dos homens, porque você tem a teoria criacionista, que Deus criou o mundo, criou a fauna, a flora, criou o homem, né, o Adão, depois Eva, e tem a teoria científica, aquela baseada em Charles Robert Darwin, que lançou o livro A Origem dos Homens, e depois A Origem das Espécies, falando sobre o surgimento do homem na África e depois seu avanço para a Ásia, para a Europa, que daqui a pouquinho a gente fala como é que esse homem chegou aqui à América. Então essa parte introdutória é fundamental para você ter instrumentos para entender por que o nome pré-história. Então, quando falar pré-história, já sabe, é uma concepção tradicional que foi cunhada aí, né, trabalhada por aqueles historiadores tradicionais para fazer referência a todos os povos que não tinham domínio da escrita. E por que esse tom pejorativo? Porque para esses historiadores tradicionais, povos que não têm domínio da escrita, esses povos não são históricos. E obviamente essa é uma visão preconceituosa. E os europeus, quando chegaram aqui em Pernambuco, eles vieram com essa ideia. A época do Renascimento, eles falavam em razão, progresso, ciência. Chegando aqui à América, eles vão perceber que esses grupos não têm costumes e hábitos dos europeus. Logo, eles vão tratar como seres inferiores, ok? Então, é uma concepção interessante, porque você já consegue matar essa parte do edital, que no caso, no último edital, o primeiro tópico falou sobre essa ocupação pré-histórica. E quando eu falo ocupação, ou seja, como esses grupos chegaram aqui? Porque há uma história longa,
Porque quando eu falo pré-história, vamos colocar numa concepção aí criacionista 5.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, atual Iraque. Em Gênesis, quando fala Jardim do Éden, os arqueólogos, que são aqueles que vão investigar fósseis, rastros deixados por esses grupos, o Iraque hoje equivale ao Jardim do Éden. E na visão científica, na percepção de Darwin, o homem surgiu na parte central da África. Esse debate ele não é tão importante. É só para você entender que, se você pegar a teoria científica, a origem desse homem, 1 milhão de anos mais ou menos antes de Cristo, pegar a concepção religiosa, você vê que da origem do homem até a invenção da escrita, você tem uma longa jornada. Seguindo aí no slide, nós temos a chegada do homem à América. Olha que eu coloquei a origem, mas na verdade eu posso colocar as origens dos homens. Você tem a teoria criacionista, que é aquela baseada na Bíblia, e tem a científica. O interessante é que hoje é possível trabalhar com as duas. Porque quando eu digo que as primeiras civilizações, as mais antigas da história, surgiram na Ásia, eu vou lembrar dos povos mesopotâmicos. Mas é interessante também que elas surgiram simultaneamente. Quando eu falo do Egito, 3.200 a.C., mais ou menos, quando você tem ali a unificação dos nomos, estudando também Mesopotâmia, você percebe que são simultâneas. Então, se eu falo em surgimento de civilizações na Ásia ou na África, e pegando ou a teoria criacionista ou científica, elas se batem em algum momento. Mas, como eu falei, esse é um debate que, para a história, não é tão interessante assim. Mas, quando eu falo a chegada do homem à América, eu tenho que fazer referência. Se, de repente, você acreditar na teoria criacionista, esse homem surgiu na Ásia primeiro. Na teoria darwinista, o homem surgiu na África. Então, uma teoria na Ásia, outra na África. E por que esse homem migra da África ou da Ásia e vai para a Europa e depois vem para a América? Vamos perceber que essa região da Ásia, atual Iraque, é uma região árida, seca. O que poderia garantir a sobrevivência desses povos? Os rios. Aí você tem o rio Tigre, tem o rio Eufrates, no Egito tem o rio Nilo, mas se você pegar a África, aquela parte central, e a parte norte também, você tem o quê? Regiões desérticas. Então esses homens vão migrando de acordo com as mudanças climáticas. Até porque quando eu falo pré-história geral, eu vou dividir em paleolítico, ou idade da pedra lascada, neolítico, ou a idade da pedra polida, e a idade dos metais, quando você tem o surgimento das primeiras civilizações. Então, essa migração se dá por mudanças climáticas, se dá por necessidades de sobrevivência, e no primeiro momento esse homem é nômade, ele vai migrando justamente em busca de alimentos, ele está ali desenvolvendo a caça, a coleta de frutos, cria armas sofisticadas, feitas de pedra, de osso, de madeira. Lembra do filme Era do Gelo? Quando você tem ali 12.000 anos a 14.000 anos antes de Cristo, quando você tem justamente a migração daqueles animais. Acontece também com os seres humanos. Obviamente, quando eu faço essa abordagem sobre a migração, são diversas teorias. O homem saiu da Ásia, foi caminhando para a Europa, e aí lembra que eu falei de Darwin, da evolução das espécies? Segundo Darwin, o homem ele teve uma transformação biológica e psicológica. O viés de Darwin praticamente uma visão, uma perspectiva biológica. Olha, esse homem, ele tem uma postura declinada, mas ele foi se aperfeiçoando, houve um avanço. Esse homo se tornou erectus, aí homo erectus, e chega um momento que ele tem a capacidade de pensar quem ele é, refletir sobre suas ações. Daí a expressão homo sapiens, o homem que sabe, e depois aquele que consegue sobreviver a essa evolução, o homem sapiens sapiens. Então, esse homem que migra da Europa, passando pelo Estreito de Bering. Onde fica o Estreito de Bering? Se você pegar o extremo da Rússia, o extremo leste da Rússia, e pegando o Alasca, ali você tem a região chamada Estreito de Bering. Quando ele sai dessa região e vem para a América,
você tem justamente ele na fase do homem sapiens sapiens, o homem sabe que sabe, ou o homem moderno. Foi esse que sobreviveu. Então, professor, quer dizer que a teoria mais aceita hoje é aquela teoria que esse homem ele veio pela parte norte, América Central, chegou na América do Sul, é isso? Isso mesmo. Esse homem ele migra no sentido norte-sul. Claro que há outras teorias afirmando que o homem também veio pelo Pacífico, pegando a região dos Andes ali, o que seria a parte do Chile, do Peru. Mas a gente vai agora trabalhar com essa teoria, a teoria do Estreito de Bering. É através do Estreito de Bering que esse homem chega à América. Veja aí no mapinha, eu trouxe esse mapinha, e no mapinha eu vou até esticar aqui para vocês perceberem, veja. Se eu pegar aqui a parte da África, é a teoria de Darwin, a teoria científica. O homem surge justamente no centro da África, ele vai migrando para a Europa, migra para a Ásia, olha aqui a parte da Sibéria, onde você tem, olha, Estreito de Bering. Essa região por volta aí do século XII, no caso, até interessante, viu? Os arqueólogos norte-americanos ou estadunidenses afirmaram que esse homem atravessou o Estreito de Bering por volta de 12.000 a 14.000 anos antes de Cristo, mas isso vai ser alterado, isso vai ser modificado, porque tem uma arqueóloga brasileira que vai dizer que não foi 14.000 nem 12.000, foi muito mais. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês a nossa querida professora Niede Guidon, que faz um trabalho extraordinário no Piauí de investigações arqueológicas. Veja, esse homem vai migrando, se você perceber, ele vai migrando, América do Norte, América Central e chega até a América do Sul. E é justamente na América do Sul que ele vai ter justamente condição, e obviamente essas condições que ele vai encontrar aqui, entre o Brasil Central e a região litorânea, ele vai perceber que na região litorânea ele tem mais condições e tem mais possibilidade de garantir a sua sobrevivência. Veja o que eu fiz. Eu trabalhei desde a origem dos homens, passando pela migração, até ele chegar aqui ao Brasil e focando agora Pernambuco. Por que eles estão no litoral, professor, quando os portugueses chegam a Pernambuco, na região que hoje equivale a Pernambuco, eles estavam no litoral, porque eram regiões que ofereciam melhores condições. Pesca, a coleta, frutos, tudo isso ajudou. E esses grupos que habitam Pernambuco, o Brasil, eles são homogêneos? São iguais? Não. Havia uma diversidade de povos. Agora, na visão de um europeu, eles vão classificar como todos fossem iguais. E não são, tá? Passando para o próximo slide, a gente vai perceber, só aqui, dá um zoom agora. No próximo slide, veja, eu trouxe uma outra perspectiva. Alguns teóricos falam que esse homem chegou aqui através do Pacífico, mas que não é uma teoria aí tão aceita. A mais aceita, a mais trabalhada nos concursos é a do Estreito de Bering. Esse homem migrou da América do Norte para a América do Sul. E, obviamente, agora, quando eu falo na pré-história brasileira, eu uso aquela mesma divisão que eu fiz para trabalhar a pré-história geral. Lembra? Paleolítico, Neolítico. Pois bem, os povos que habitavam o atual território de Pernambuco, eles se encontravam na fase do Paleoíndio. Quando eu falo Paleoíndio, que eles desenvolviam a caça, a coleta e não tinham domínio da escrita. Nenhum dos povos que habitavam o atual território do Brasil, de Pernambuco, eles não tinham domínio da escrita. Agora, se liga que a UPE também gosta de usar um outro termo que é muito comum, é trabalhar os povos pré-cabralinos. E por que o termo pré-cabralino? Pré, antes da chegada de Cabral, que oficialmente Cabral é tido como o enviado, né, do rei de Portugal para legitimar essas terras que hoje, né, a gente vai classificar como a região Nordeste. Então, povos pré-cabralinos ou povos pré-históricos, você pode encontrar aí na prova. Então, quando eu falo pré-cabralino, são todos aqueles grupos que habitavam o atual território
do Brasil antes da chegada dos europeus. Agora, um detalhe, uma observação muito importante. A UPE coloca pré-cabralino como povos pré-históricos, ok? Então, você pode encontrar o termo pré-história ou pré-cabralino. Agora, o que é mais curioso é que a UPE agora vai colocar um outro termo, pré-colonial. Pré, você sabe, aprendeu em português, é prefixo de antes. Antes da colonização, antes da história, naquela visão positivista, antes da criação da escrita, pré-cabralina, antes de Cabral. A UPE coloca como sinônimos. Há uma diferença sensível entre pré-colonial e pré-história. Eu já falei isso várias vezes, já critiquei a UPE várias vezes. Porque pré-colonial pressupõe os portugueses já estão aqui em Pernambuco, agora eles estão na dúvida se vão colonizar ou não. Pré-colonizar. O que é colonizar? É explorar. Então é aquela etapa de 1500 a 1530. No entanto, a UPE colocou nos dois últimos concursos da PM que pré-colonial é o mesmo que pré-histórico. Infelizmente, a rigor, a UPE está cometendo um erro, mas que eu sempre alerto aos alunos. A questão que vai vir na prova, já no comando, já na introdução, você já vai verificar que a UPE usa esses termos como sinônimos, ok? Então, antes da chegada dos portugueses, povos pré-cabralinos. E, obviamente, você tem nessa perspectiva, olha só, o mapinha em linhas gerais, como você percebe a quantidade de grupos que habitavam o atual território do Brasil, porque, obviamente, a gente não pode chamar Brasil, eles não tinham essa percepção, e é com os portugueses que você vai ter o domínio desse território. Se você pegar a história do Brasil, essa fase é através de vestígios. Em Santa Catarina chamamos de sambaquis, é um amontoado de conchas que eram utilizados justamente para enterrar mortos. Já demonstram, né, que eles já desenvolviam um sentimentalismo, esses povos que habitavam o litoral de Santa Catarina. E se ligar que depois vamos responder questões, e a UPE já colocou, já fazendo referência aos sambaquis, e muitos alunos não sabiam que vinha a ser os sambaquis. Esse amontoado de conchas, se você pegar aí nessa imagem, e é justamente nesse amontoado, dá uma esticadinha aqui, só um zoom para você, olha, isso aqui é tudo concha, e aí eles faziam esse cerimonial, esse funeral. Tá? Então, a pré-história no Brasil também, como ela é abordada, trabalhada? Se não tem fonte escrita, professor, se nenhum desses grupos que habitavam o Brasil, Pernambuco, não tem a escrita, como é que eles deixaram aí rastros, como é que eles deixaram retratar o seu dia a dia? Através da pintura, por exemplo, a chamada pintura parietal, aquela pintura de parede, que é a pintura rupestre, que caiu no último concurso, gerou polêmica. Eu fui até Bom Jardim mostrar o pé, que na Pedra do Urubu, que a UPE trabalhou lá, não tinha pintura rupestre. Fui lá e filmei. Não tinha nenhuma imagem retratando o que os povos faziam há milhares de anos. Então, não é só através de pinturas. O arqueólogo também vai investigar fósseis. Tudo aquilo que serve como rastro. Tem um filme chamado Os Crudes, lembra Os Crudes? Que através daquele filme dá para ver a transição do Paleolítico para o Neolítico. Qual a diferença? No Paleolítico você tem a intensidade de caça, a coleta de frutos, a invenção do fogo, por exemplo. No Neolítico ele já desenvolve a agricultura, ele já é o quê? Autóctone, ele já produz seu alimento. Aqui no Brasil você tem alguns grupos na fase do Paleolítico, outros na fase do Neolítico. Alguns agricultores e outros não. Mas a arqueologia brasileira, que tem hoje uma força internacional, na década de 70 teve um trabalho incrível com o professor Walter Neves, que foi a descoberta de Luzia. Olha aí a imagem de Luzia. Chamado também, né, o Homem de Lagoa Santa. Na imagem você vê a projeção de um fóssil. Veja que utilizou toda a tecnologia para fazer a projeção dessa imagem. Essa imagem essa peça se encontrava no Museu Nacional, que se acompanhou, teve um incêndio
em setembro de 2018 e infelizmente perdemos essa imagem de Luzia. Daí a imagem do incêndio no Museu Nacional. O Museu Nacional, que é uma obra, né, de Dom João, que esteve no Brasil entre 1808 e 1821. E você pode ver aí imagens mostrando o incêndio que marcou justamente o Museu Nacional. Várias peças perdemos, que a luta agora é para recompor. Luzia, a primeira brasileira, morre no incêndio do Museu Nacional. Veja aí a notícia do estado de Minas. E qual a importância dessas peças? É a partir dela que a gente vai contar a origem dos nossos povos. Para contar, narrar a origem dos povos que habitavam o Brasil, eu preciso desses vestígios. Assim como a história de Pernambuco. Eu preciso investigar esses fósseis. Então você tem também aqui algumas imagens retratando essa situação. Veja, um vestígio aqui ossada. Tá? Eu trouxe a imagem, não está projetando aqui, mas depois eu deixo para vocês no canal direitinho, para que vocês possam acompanhar essas duas matérias, uma sobre incêndio, uma outra sobre esses fósseis encontrados no Rio de Janeiro após o incêndio do Museu Nacional. Olha, a pré-história brasileira ela é muito longa, a gente não vai aprofundar, porque o nosso enfoque vai ser o quê? História de Pernambuco, a pré-história em Pernambuco. Então nós temos justamente a pré-história brasileira marcada aí por investigações nos sítios arqueológicos. Vamos lá. Quando eu falo sítio arqueológico, é uma área que pode ser, digamos, 20 metros, 2 metros, mas é uma área que é delimitada para investigar fósseis ou rastros deixados pelos grupos que habitavam o nosso território antes da chegada dos europeus. E quem vai fazer essa investigação? O arqueólogo. Tem a diferença, professor, entre o arqueólogo e o historiador? Tem. O arqueólogo é aquele capacitado, preparado para investigar esses fósseis e, a partir de indícios, trazer algumas conclusões. E o arqueólogo tem um papel fundamental para o historiador, porque é através das pesquisas dos arqueólogos que eles realizam nos sítios arqueológicos que vamos narrar a história. Então, para contar a história ou a pré-história de Pernambuco, eu preciso que arqueólogos investiguem sítios arqueológicos. E tem sítio arqueológico em Pernambuco? Tem vários. Dezenas de sítios arqueológicos, ou seja, dezenas de regiões locais utilizados para fazer análise e estudo daqueles vestígios. Eu trouxe aqui a imagem da nossa querida Niede Guidon, a professora Niede Guidon, que desde a década de 70 faz um trabalho grandioso no Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara. Ela que veio desmentir os arqueólogos estadunidenses. Lembra que eu falei que, segundo os estadunidenses, o primeiro homem que chegou à América foi por volta de 12.000 a.C. Ô professor, como é que em pré-história tem essa datação? Aí vamos utilizar o carbono 14 da química. Até a química também ela é necessária para ajudar o trabalho do arqueólogo. Niede Guidon encontrou vestígios de 48.000 anos antes de Cristo. Então ela vai de encontro aos arqueólogos estadunidenses. Ela foi tida como louca, mas hoje é respeitada. Então, há 48.000 anos, segundo Niede Guidon, já havia homens aqui no Nordeste. E, obviamente, você conclui que aqui em Pernambuco, por volta de 48.000 anos, também já havia pessoas habitando. Professor, então, quando a gente for falar sobre a colonização, não houve conquista da América, houve o quê? Invasão. E outro termo também que a gente não usa mais, descoberta do Brasil. Não usamos mais esse termo, porque descobrir pressupõe algo desconhecido para alguém. Só que esse território já estava sendo habitado há milhares, segundo Niede Guidon, desde 48.000 anos antes de Cristo. Então, quando os europeus chegam aqui, já tem toda essa tradição. Nessa imagem, vocês vão perceber como o trabalho do arqueólogo ele é metódico. Ele tem que delimitar parte a parte. Por quê, pessoal? Só voltando aqui, olha,
Porque de repente ele pode encontrar uma ossada ou encontrar, veja aqui, um esqueleto. Ele é tão sensível, tão sensível que pode se desmanchar. E não pode perder essa peça. Então, aqui você tem o Recife Antigo, só para mostrar o trabalho do arqueólogo. Veja como ele é metódico, vai delimitando parte por parte, e eu posso classificar isso aqui como um sítio arqueológico. Essa área que é usada justamente para investigações. Agora, olha Pernambuco, a quantidade de sítios arqueológicos. A UPE explorou bastante na última prova, viu? Na última prova tivemos a UPE abordando sítios arqueológicos em Bom Jardim. Foi a questão que gerou polêmica. Eu fui lá, filmei e a gente anulou a questão, porque a questão trouxe aí percepções e conclusões precipitadas quando se falava em tipo de pintura rupestre. Agora veja só, se você observar no mapinha, você encontra mais sítios arqueológicos aonde? No litoral, agreste ou sertão? Se você visualizar bem, a gente encontra mais sítios arqueológicos, agreste e sertão. Isso tem alguma explicação histórica, professor? Tem, pessoal. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles vão encurralar esses grupos para o interior. Tem até um evento que vamos estudar também, a chamada Guerra dos Bárbaros, que é quando esses grupos locais são levados ou empurrados para o interior, e depois você tem os portugueses também chegando ao interior. Aí vai ter esse enfrentamento, um evento chamado Guerra dos Bárbaros. Bárbaros, que era o termo utilizado para esses grupos que aqui habitavam. E por que esses grupos são chamados de bárbaros, de selvagens? Porque não detinham escrita, não tinham costumes e hábitos dos europeus. Você que mora em Petrolina, está acompanhando aí essa aula, olha, deixa eu mostrar aqui, Everton, um sítio arqueológico, aliás, vários, né? Porque hoje você tem vários sítios arqueológicos aí no sertão. O pessoal aí do Vale do São Francisco também. Então você pega Pernambuco todo, tá vendo? Sítios arqueológicos, e olha que eu coloquei aí para você. Você vai baixar essa aula, vai acompanhar direitinho. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar gravuras. Já caiu na prova, né? Aquelas gravuras realizadas com óxido de ferro. Caiu já falando sobre Alcobaça, em Buíque, que daqui a pouquinho eu vou abordar. Belo Jardim também. Então você tem, olha, todo o território de Pernambuco formado por sítios arqueológicos. Olha só essa divisão interessante. Eu peguei da pesquisa da nossa querida professora Gabriela Martim, que hoje é referência em Pernambuco quando se fala em arqueologia. Destacar também o Laboratório de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco e também o Laboratório da Universidade Federal de Pernambuco. Olha só o resultado da pesquisa da professora Gabriela Martim. Sertão, temos 169 sítios arqueológicos, 67 no Pajeú, 46 no Mochotó, 14 no sertão do Salgueiro, 14 no sertão do Araripe, 21 no sertão de Itaparica e 7 no sertão de Petrolina. 7 sítios arqueológicos. No Agreste, temos um pouco mais, 184 sítios arqueológicos. 82 no Vale do Ipojuca, 67 Vale do Ipanema, 13 no Alto Capibaribe, 9 em Garanhuns, 8 no Médio Capibaribe e 5 no Brejo Pernambucano. Veja a quantidade de sítios arqueológicos e um detalhe importante. A professora Gabriela Martim trabalhou com a divisão, a distinção de pinturas rupestres. O que é uma pintura rupestre? É algo que esse homem vivenciou, uma caça, uma coleta, uma briga. Ele não tem a escrita, mas ele tem como registrar, guardar na sua memória afetiva e também registrar na parede aquele evento. Olha aí uma pintura rupestre. Aqui nós temos o Parque Nacional do Catimbau. Você tem, em 2002, a criação desse Parque Nacional, lembrando que o Vale do Catimbau, tive até a oportunidade de conhecer, né? Fica entre os municípios de Buíque, Bimirim, Sertânia, Tupanatinga, pegando ali a transição Agreste-Sertão. E o parque é considerado o segundo maior do estado, o primeiro é Fernando Noronha. É justamente aqui que encontramos uma diversidade de sítios arqueológicos. Locais
a serem explorados. Infelizmente, por falta de verbas, de recursos, nós temos essa dificuldade de continuar a pesquisa ou continuidade de pesquisa. A situação é delicada, mas é importante preservar tudo isso que esses grupos locais deixaram. Aqui, mais uma vez, pinturas rupestres, e na prova, no último concurso, a primeira questão de uma das provas foi falando sobre pintura rupestre e o tipo de pintura rupestre. Aí o concurseiro ficou desesperado. Mas você que estudou comigo no YouTube, você viu que eu trabalhei os 3 tipos de pinturas. Vamos lá. A tradição nordeste, que é caracterizada pela variedade de temas, contendo cenas cerimoniais de caça, luta e sexo. A mais comum é a chamada tradição agreste. Lembra, quem fez o concurso 2018 vai lembrar que a prova, ou a questão que eu consegui anular, dizia que era mais comum no agreste a tradição nordeste. Citando aí, né, a Pedra do Urubu, lá em Bom Jardim. E nós temos a tradição agreste marcada pelo quê? Se você pegar a imagem anterior, vou mostrar aqui, olha, tá vendo essa imagem? Perceba que há uma maior densidade na configuração dessa imagem. Então você tem a chamada tradição agreste, que é o registro mais abundante no estado. A prova também de 2018 citou a tradição itacoatiara, que você tem, sim, alguns sítios, algumas regiões com essa tradição, mas em menor escala. Por exemplo, tem um professor Severino, ele fez um trabalho belíssimo sobre os sítios arqueológicos em Bom Jardim. Tive até a oportunidade de conversar com ele. Ele disse, professor, desconheço qualquer tipo de tradição itacoatiara aqui na região do Bom Jardim. Tem a Pedra da Lourdes, né? Pegando ali Bom Jardim, Orobó, no Agreste. E ele desconhecia. E foi a partir disso que eu consegui anular aquela questão que, graças a Deus, ajudou muitos concurseiros na aprovação. Então, aqui encerramos essa primeira missão. Qual foi a nossa primeira missão? Entender como esse homem surgiu, a sua migração do extremo asiático, do extremo continente asiático, ali pegando a Rússia, Sibéria, passando pela América do Norte, América do Sul, Brasil, Pernambuco, e você tem justamente depois compreender que tudo aquilo que abordamos, falamos nessa aula, se dá através de pesquisas realizadas nos sítios arqueológicos, através da análise de quê? De fósseis. Pode ser o quê? Um pedaço de osso, de pedra, um instrumento utilizado por aqueles grupos. E, obviamente, quando fala, pessoal, em pré-história de Pernambuco, pré-história do Brasil, é colocar uma palavra-chave, diversidade. Diversidade de povos, diversidade de línguas, diversidade de tradições, que obviamente lá na frente vamos chamar de grupos indígenas. Mas por que a gente não usa? Veja que eu não usei nessa missão 1, nessa parte da aula 1, a palavra índio. Por quê? Esse termo é criado por quem? Pelos europeus. Ou pelo menos nomeado de forma equivocada, porque Colombo, quando chegou à América Central, 1492, ele achava que tinha chegado aonde? Nas Índias. Aí ele vai denominar esses grupos que aqui habitam de índios. Isso quer dizer o quê? Que os grupos que aqui habitavam, eles não se reconheciam como índios. Então, o próprio termo índios tem também um problema na nomenclatura. Porém, a gente vai abordar isso em uma outra missão, porque essa missão aqui, ela já foi cumprida. Entender como esses povos chegaram ao Brasil, chegaram ao litoral de Pernambuco, como eles se organizavam e como essas pesquisas são realizadas através dos arqueólogos, ok? Então, até a próxima missão, porque você sabe, o concurseiro disciplinado será aprovado.